Aqui é o nosso Parque Estadual do Utinga, um pedacinho da nossa Amazônia protegido por leis ambientais, localizado dentro de um enclave urbano. Mesmo protegido, ainda sofre danos antrópicos. Vamos conhecê-lo? Estamos dentro do Parque do Utinga. Aqui dentro nós temos uma verdadeira representação da fauna e da flora do nosso bioma amazônico. Aqui atrás de mim temos a vegetação muito típica presente aqui dentro do parque. Mais de 54% dessa vegetação está presente dentro do parque. Mas aqui também nós temos vegetação de áreas alagadas, vegetação aquática, que vamos ver daqui a pouco. O Parque Estadual do Utinga é uma unidade de conservação de proteção integral, com aproximadamente 1.340 hectares, sendo um espaço para lazer e desenvolvimento de atividades científicas, culturais, educativas, turísticas e recreativas. O termo Utinga é uma expressão em tupi que significa rio ou riacho de águas claras, termo utilizado para homenagear os mananciais Bolônia e Água Preta que abastecem Belém e grande parte da região metropolitana. A história de criação do Parque Estadual do Utinga está diretamente relacionada ao histórico de abastecimento de água da região metropolitana de Belém. A primeira iniciativa ocorreu no final do século XIX, a partir da aprovação do Estatuto de Companhia de Águas do Grão-Pará, empresa de procedência inglesa. Esta companhia foi a primeira a demarcar o território necessário à proteção dos mananciais para o abastecimento da cidade de Belém. No final da década de 60, a ferrovia Belém-Bragança deu lugar à BR-316, acelerando a presença humana a partir do surgimento de novas ocupações e bairros em todo o entorno da extensão do parque, e principalmente nas bacias dos lagos, ocasionando fortes impactos ambientais. Esse é o nosso Lago Bolônia, uma das razões da criação do Parque do Utinga. Esse lago, ele é responsável em parte pelo abastecimento de água de nossa Belém e de uma boa parte da região metropolitana. Percebam que ele é cercado por uma vegetação muito típica do nosso bioma amazônico. Mas percebam também que ele apresenta em uma boa parte do seu espelho d'água uma vegetação muito típica de lagos poluídos. A vegetação macrófita. É essa vegetação que é o principal indicador da contaminação do nosso lago por esgoto. Esse esgoto chega aqui dentro trazido pelas ocupações que ocorreram em décadas passadas. Percebam que lá atrás há um maquinário que tem como objetivo tirar todas essas macrófitas para dar vida ao nosso lago. Caso elas não sejam retiradas, a consequência natural é a morte do lago, é a morte de tudo que está dentro e que faz parte da sua beleza.
Os lagos Bolonha e Água Preta abastecem de água, diretamente e indiretamente, aproximadamente 2 milhões de habitantes. Estudos recentes mostram que as áreas dos lagos, principalmente localizadas próxima à ocupação urbana, no entorno do parque, apresentam maiores índices de alteração da qualidade de sua água. Essas áreas dos lagos estão sujeitas a fortes impactos ambientais, em especial pelo lançamento de esgoto nas suas cabeceiras e destinação inadequada de resíduos sólidos. Os maiores indicadores da alteração da qualidade da água dos dois mananciais é a presença das macrófitas aquáticas, que se proliferam em ambientes hipertrofizados ou contaminados por esgoto, fenômeno verificado principalmente no Lago Bolonha. Estamos aqui diante do Lago Água Preta, a segunda razão da criação do Parque do Tinga. Percebam que na margem do lago nós temos uma menor quantidade da presença das macrófitas, também indicando a sua contaminação. Essa contaminação é em menor grau se comparada à contaminação do Lago Bolonha. As unidades de conservação são criadas para proteger ecossistemas importantes ou ameaçados. Isto normalmente acontece com as unidades de conservação criadas nas áreas urbanas, como é o caso do Parque Estadual do Tinga. Esta unidade de conservação é um exemplo de fragmento florestal que durante muitos anos perdeu parte da sua cobertura vegetal, com a expansão da região metropolitana de Belém e, por consequência, teve espécies de sua fauna e flora suprimidas, assim como a contaminação de seus recursos hídricos. De acordo com as normas legais do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o Parque Estadual do Tinga encontra-se na categoria de Unidade de Conservação de Proteção Integral, e tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica. O Parque do Tinga é um espaço aberto à visitação pública. As pessoas vão lá não somente em busca de contemplar a natureza, mas também em busca de lazer. Às vezes, sem saber a real importância que o parque tem nas atividades científicas desenvolvidas neste local, principalmente no campo de preservação da tão ameaçada fauna, da flora e de seus recursos hídricos. O governo, em 1993, por decreto, transforma o Parque do Tinga em uma unidade de conservação e proteção integral. Isso com o objetivo de preservar a natureza e, principalmente, conservar a potabilidade da água, por meio dos manejos dos mananciais e a recuperação das áreas degradadas. Assim, ampliando a vida útil dos lagos Bolonha e Água Preta, que são responsáveis por 63% do abastecimento da água na região metropolitana de Belém. Apesar de ser protegido por uma legislação ambiental, o Parque do Tinga sofre ameaça e vulnerabilidade constante, já que algumas pessoas ainda insistem na caça, na pesca e no desmatamento clandestino. Mas o pior de tudo isso é o deslocamento dos esgotos para dentro dos lagos Bolonha e Água Preta, o que acaba alterando a qualidade de suas águas.
vimos que precisamos cuidar da fauna e da flora, e principalmente dos mananciais Bolonha e Água Preta dentro do Parque do Tinga. E aqui vão algumas dicas para preservar o parque. A primeira delas é que nós devemos respeitar a relação harmônica dentro do parque entre a fauna e a flora. E assim respeitando as leis contra o desmatamento, a caça e a pesca. A segunda é que a gente deve evitar ficar jogando lixo no parque, evitando assim uma provável poluição. A terceira é que devemos conscientizar a população a não ocupar ao redor do parque, criando assim novos esgotos e podendo contaminar os mananciais Bolonha e Água Preta. E o último é que devemos manejar as macrófitas para evitar o assoreamento dentro dos mananciais Bolonha e Água Preta.